Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 53. Vamos falar sobre homeschooling. O que é o homeschooling, como que funciona, os seus prós e contras. E para falar sobre esse tema, estou aqui com a Manuela. Eu vou apresentar a Manuela para vocês e depois vamos direto ao assunto. Manuela Figueiredo é desenvolvedora de metodologias ativas de aprendizagem e formada em publicidade. Manuela, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovida, no nosso episódio de número 53. Vamos lá. Eu gostaria que você explicasse assim, de forma resumida o que é o homeschooling, assim, como que funciona esse sistema? Oi, tudo bom? Obrigada, viu, pelo convite. Fico super feliz de ter convidado aqui. Falo com o maior prazer. Então, o homeschooling é você poder estudar com os seus filhos, eles irem para casa ao invés da escola. E tem várias formas, né, de homeschooling. Você pode seguir algum tipo de currículo, você pode fazer tipo um homeschooling meio unschooling, que é você não seguir nenhum currículo certinho. E é isso, é você ter essa opção de fazer um estudo fora da escola tradicional, né? Uhum. E isso tem, mesmo sendo fora da escola tradicional, isso tem uma validade acadêmica? Então, aqui no Brasil está sendo liberado, parece que agora, sim. Para falar a verdade, eu não sei exatamente se já foi autorizado ou se está em vias de, mas está quase saindo. Então, até então não era permitido o homeschooling no Brasil. Uhum. E aí, quando eu fiz com as minhas filhas, eu estava morando fora, eu fui fazer uma viagem durante 3 anos, a gente ficou morando num motorhome, viajando. Olha! E aí, a gente se matriculou, então, numa escola americana, que chama Clon Lara, que eles têm um programa só para homeschoolers, né? Porque aqui no Brasil é ilegal. Então, aí com isso, aí eu tinha toda a documentação certinha, então elas não ficaram não matriculadas em nenhuma escola, porque aí elas poderiam ter algum tipo de problema, né? Uhum. E, na sua opinião, assim, quais são os prós e os contras desse sistema de homeschooling? Olha, eu acho que os prós é que, assim, cada criança eu acho que aprende de um jeito, e não necessariamente do jeito que a escola traz, né? Acho que a escola tem, por mais que eles estejam correndo atrás de se adaptar, de se atualizar, tem muita coisa ainda muito arcaica, que tem um formato de explicar muito passivo, né? Não tem a chance do aluno ser o protagonista, fica muito protagonismo do professor e ele aceitando aquela informação de uma forma, tendo que engolir, né, daquele jeito a informação, e às vezes a forma de aprender de certas crianças é totalmente diferente, é mais sensorial, Uhum. é uma forma mais prática. Então, às vezes, tem crianças que às vezes não aprendem ou são consideradas de que elas não se encaixam dentro do sistema, mas na verdade é que aquele sistema da escola que também não está muito adequado e não está tão diversificado, né? É uma forma só em qual você tem que se encaixar. Uhum. Então, eu acho que é uma forma assim é uma forma de você conseguir trabalhar melhor aquela criança, desenvolver ela em todo o seu potencial, independente e não ficar presa a um sistema. Eu acho também que o PROS também ele te dá a liberdade para ter um currículo mais ampliado, porque eu acho que a nossa educação hoje em dia ela é muito voltada só para o vestibular, por mais alternativa que seja a escola, como tem várias por aí, para elas estarem dentro do MEC, ela tem que estar dentro da história do vestibular ou dentro de algumas caixinhas de matérias separadas uma da outra, né? Então é história, ciências, matemática, tudo separadinho e tudo muito com foco no vestibular. E eu acho que um super pró também é você poder escolher o currículo que você acha que pode ser interessante para desenvolver um adulto, independente de vestibular, porque tem tantas coisas na nossa vida que a gente precisa aprender para se Uhum. transformar num adulto, tão longe de ser as do vestibular, né? Uhum. E também o que eu acho, que eu percebi com as minhas filhas, é que quando você dá algum assunto de interesse delas, quando elas vão atrás do conhecimento, o interesse é muito maior. Então, a entrega é muito maior, sabe? Então, tipo, a minha filha mais nova, nessa viagem, a gente fez uma opção de um currículo meio híbrido. Então, a gente seguia algumas coisas do currículo tradicional, porque quando a gente voltasse para a escola, elas iam querer voltar para o sistema, ou mais para frente, para não terem problemas de ficarem muito para trás.
Então, tinha algumas matérias mais dentro do currículo e tinham coisas que elas que traziam, né? Então, para você ter uma ideia, a minha mais nova, ela se interessa muito por assuntos de astronomia, e a mais velha também se interessa muito por assuntos de questões sociais e tal. E fora vários outros, mas eu só estou trazendo esses dois exemplos, assim. Uhum. E aí, por conta desses assuntos que elas se interessam, elas passaram a ir atrás de material e procurar materiais com um nível muito alto, assim, de dificuldade, até mesmo em inglês, ou livros muito acadêmicos, ou livros muito complexos que, se fosse matéria de escola que precisasse aprender porque a professora está mandando, não ia nunca. Então, eu acho que quando você motiva a partir do interesse, a busca do conhecimento é muito maior, a dedicação, então elas se aprofundam e realmente aprendem, né? E aí, fora que também você consegue misturar todas as matérias, você começa a entender a interdependência, eu acho, que das matérias. Então, né, você consegue entender que uma questão de física, na verdade, ela pode ter a ver com história, ela pode ver... Você vê que, na verdade, tudo no mundo ele é interligado, e não é em caixinhas que a gente aprende que... A gente aprende, às vezes, conceitos de física que a gente nem entende na nossa vida como ele existe, né? Por exemplo. Então, essa conexão, assim, entre todas as matérias, sabe? Como é na vida Sim. real mesmo, né? Sim. E aí você falou dos prós. E, na sua opinião, tem algum contra? Quais são? Eu acho que o contra, assim, o que ficou, a gente sentiu muita falta, assim, da nossa experiência, o relacionamento social, né? Porque também uma das coisas que são importantes para a gente se transformar no adulto são as relações sociais, o trabalho em equipe, todas essas coisas, né? Então, isso daí é uma coisa que fez bastante falta. No meu caso, quando a gente estava viajando, a gente achou que encontraria pessoas pelo caminho, e aí essa parte de social, mesmo que não tivesse em sala de aula, teria com outras pessoas da idade e tal. Mas assim, como a gente pegou muita parte de pandemia, então elas ficaram com pouco contato, foram poucas pessoas que a gente encontrou. Elas tinham algumas amigas que elas faziam trocas, às vezes fizeram até alguns cursos extracurriculares, assim, de professores particulares que a gente contratava para ter algum tipo de experiência, faziam juntos com outras amigas que também estavam fazendo homeschooling. Então tinha um pouco essa troca, mas mesmo assim eu acho que é aquela coisa do grupão, de você estar inserido num grupo grande social, que não necessariamente você se dê bem com todo mundo, mas você tem que aprender a lidar, né? E até mesmo assim, aprender a você obedecer regras e o sistema, por mais que esteja defasado, eu acho que faz parte você se entender, se ver inserido, assim, sabe? Então, isso eu acho que pode ser um contra. O que eu acho que pode ser um contra que eu tenho observado, assim, que eu vejo que está acontecendo no homeschooling com a opção de algumas famílias, são famílias que têm um pensamento mais conservador ou mais radicalizado, que não querem que suas crianças de fato tenham contato ou com outro tipo de educação ou com algum tipo de currículo. E isso daí eu acho um super perigo, porque na verdade isso não foi uma escolha da criança, e aí as consequências para o futuro, de repente elas podem crescer e ter outro tipo de forma de enxergar a vida, e elas vão ter uma defasagem que nunca mais vai ser alcançado, né? Outra coisa também que eu vejo de ponto fraco, de contras, é que ao mesmo tempo que tem isso, também existem, eu acho que famílias que podem optar por homeschooling e que, na verdade, a escola, na verdade, eu acho que é muito um direito adquirido da criança para ela ter quase que uma proteção social, sabe? Principalmente em famílias com menos condições, assim, pelo menos na escola, é uma forma dos assistentes sociais estarem de olho se aquela criança está passando por alguma coisa. Tem criança que... Eu trabalho com algumas crianças, assim, de comunidades carentes, muitas delas, elas têm só a escola para comer, entendeu? Então, eu acho que você tirar isso da criança para fazer um homeschooling, e de repente, quando você vai ver, fala que está fazendo homeschooling, mas de repente essa criança está trabalhando e não era para estar. Então, assim, eu acho que o nosso país é muito complexo. Eu não sei se teria condições de emancipar esse homeschooling nessas condições que estão sendo feitas, por causa desses contras que eu acho que são super perigosos. Então, tipo, eu acho que tem prós,
Mas eu tô num lugar de muito privilégio e numa questão muito específica, sabe? Uhum. Para um público que tem condições e que realmente é uma opção, que tem a ver com a liberdade de pensamento e que tem condições para dar tudo para a criança, eu acho que é válido, mas para muitas pessoas eu acho que não sei. Uhum. Então, eu não sei se o Brasil, o quanto está preparado e o quanto está organizado, sabe, para receber isso. Uhum. Uhum. Tá. Aí você comentou, né, como começou esse processo para vocês, né? Detalhe um pouco mais, assim, que você falou que vocês saíram para viajar, né? Para onde que vocês foram? Por que que vocês optaram pelo homeschooling? Quanto tempo durou essas experiências? Então, a gente optou, na verdade, assim, eu trabalho também com pesquisa de tendência, né, dentro da publicidade, e eu fiz um trabalho de pesquisa sobre educação em 2015. Tá. E aí eu fui percebendo, foi caindo a ficha de que realmente esse estudo, a educação estava muito defasada. E eu fui percebendo isso. Eu sempre tive um questionamento em relação à educação, eu sempre coloquei minhas filhas na escola da pedagogia Waldorf, que tem uma educação diferenciada, então já sempre foi uma busca de não educar dentro do sistema, dentro do padrão. Eu sempre acreditei que os diferenciais, na verdade, teriam muito mais a ver com uma inteligência emocional, com outras coisas. Uhum. Eu sempre tive um pouco essa inquietação, assim, sabe? Aí, quando eu fiz essa pesquisa para um cliente meu, aí que realmente essa ficha caiu, eu falei, nossa, estou muito insatisfeita, mesmo sendo Waldorf, eu acho que um grande diferencial para a vida dela seria uma outra coisa, assim, né? E aí a gente resolveu fazer essa viagem, também por uma vontade que eu e meu marido, a gente sempre curtiu viajar, sempre teve meio que esse sonho de viajar o mundo, a gente sempre teve, é uma coisa que tem a ver com a nossa alma, assim, então a gente falou, vamos fazer isso. As meninas também estão crescendo. Se a gente não fizer agora, não dá para fazer mais, porque é uma coisa que depois elas vão realmente precisar estar dentro da sociedade, com amigos da idade. Elas não vão querer viajar mais com a gente. Então, hoje a gente faz agora ou não faz mais. Aí a gente resolveu fazer essa viagem e achamos que, na verdade, era uma estratégia mesmo de uma educação diferenciada, sabe? Não foi só que a gente fez o homeschooling para se encaixar na nossa viagem. A gente quis proporcionar essa educação, que aí a gente fez um negócio que até a gente apelidou de World Schooling. E aí, assim, é tipo, o mundo virou nossa sala de aula. Então, todo lugar que a gente parava, a gente, né, estudava tudo que o contexto ali ao redor proporcionava. Então, é uma riqueza, assim, infinita, né, de temas e experiências. Então, foi assim que a gente começou. Aí, a gente viajou durante 3 anos. A gente começou antes da pandemia. Nem Começou sabia que ia ter então, pandemia. 2019. A gente começou em 2018, assim, final, dezembro, sabe? Tá. Aí a gente foi para 27 países, fomos para América do Norte, toda menos o Canadá, América Central, e Europa, Uhum. bastante. Foi uma experiência muito incrível, assim, né? Uhum. E assim, então conta assim, na prática assim, em termos, foram 2 experiências, então, que série que elas fizeram homeschooling, como que foi essa experiência para elas, para vocês? Então conta separado assim de uma e depois da outra, um pouquinho como que foi na prática assim essa experiência e assim que série que elas fizeram, quais os anos de homeschooling que elas fizeram? Tá, a Maria, ela fez, que é a mais velha, ela chegou na viagem, ela tinha 15 anos, ela estava indo para o nono. Uhum. Estava indo para o nono ano. Ela fez então o nono, o 10º e o 11º. Certo. Ela finalizou o Fundamental 2 lá e fez grande parte do médio. Agora ela voltou já no último ano da escola só, que é o que ela Uhum. vai fazer, né? E a mais nova, ela estava com, fazendo as contas aqui, ela estava com 11 e agora ela está com 14. Uhum. Então agora ela está no 8, ela fez do 5º ao 7º Uhum. completos. Uhum.
lá. E aí, a experiência de uma e de outra foi assim, da Nina, que é a mais nova, foi muito legal, porque assim, eu pude fazer uma revisão, assim, desde o primeiro ano do ensino fundamental, sabe quando também vai indo, e você vai vendo que tem várias coisas de base que ainda não estão construídas e fortes dentro dela, das matérias, assim? Sim. Então, eu fiz uma super revisada de todo esse material e, tipo, aí eu pus ela no 5º ano, como se fosse mais robusto, assim, sabe? Eu achei. E elas foram aprendendo assim, foi muito bom assim pegar elas pela mão e entender como elas entendem, sabe? Tipo, que tipo de estímulo eu precisava dar para uma e para outra, para elas aprenderem. E tanto para as duas, assim, a gente usou todos os tipos de material. Então, assim, a gente assistiu um monte de canais no YouTube, pegamos livros, tipo, apostilados mesmo, leram milhões de livros. Então, assim, a maior obrigação que tinha que fazer era ler. Sempre estar lendo algum livro. Acabou, tinha que pegar outro de todos os assuntos que quisesse, qualquer um. Então, também elas leram bastante de tudo que elas gostavam. Aí fomos em todos os lugares, assim, que a viagem proporcionava, todos os museus possíveis que dava para a gente ia. Então, assim, tinha alguns museus que a gente passava o museu inteiro, mas alguns museus, por exemplo, Museu de História Natural, que tem tudo quanto é cidade. Tinha vezes que a gente ia e falava, vamos ficar só na sala de corpo humano e vamos ver tudo de corpo humano. Aí depois, vamos ver tudo de corpo humano. Tem muita série boa da National Geographic, tem muito material que não é de educação, que tem também. Aí a gente também pegava e eu acho que a gente foi com muita riqueza assim do nosso currículo, foi a gente compondo esse material de uma forma com um colorido de diferentes estímulos sensoriais, sabe? Então tinha um pouco de aula que era online, mas tinham várias coisas, vídeo, livro, museu, passeios, observação, várias fórmulas de estímulos assim diferentes, né? E a Nina, praticamente, eu acompanhei ela o tempo inteiro, assim. Ela também foi conquistando bastante autonomia desses assuntos que eu fui falando que ela gostava muito. Ela ia criando autonomia e ela mesma ia pesquisando, assim. Eu só ia dando um direcionamento de como, então, a gente concretizar isso num portfólio, porque no final, essa escola, você estuda alguma coisa, você fala que você vai estudar, você tem que montar um planejamento, você tem que transformar aquilo em algum concreto, ou numa apresentação, ou num vídeo, ou num trabalho, enfim, você tem que trazer, materializar ele, né? Então, eu achava muito ela materializar isso para o mundo de alguma forma, e ela ia muito atrás. Mas eu acompanhava mais ela. A Maria, acho que praticamente eu também acompanhei ela bastante, mas acho que no último ano ela estava assim, que a mais velha já foi criando mais autonomia, assim, sabe? Nossa, ela assim virou autodidata, ela estudou depois no fim tudo sozinha e super arrasou. Tanto que quando a gente voltou de viagem, ela foi para uma escola mais conteudista, mais difícil e tal, porque ela quis. E no começo ela teve dificuldade, porque tiveram algumas coisas que a gente acabou passando, que não teve, né? E ela mesmo, por ter, eu acho que aprendido a ser mais autodidata, correu super atrás e tá indo super bem na escola. Então, eu acho que tanto uma quanto a outra, elas aprenderam muito a se virar, a aprender sozinha, ir atrás da informação, sabe? Elas aprenderam a fazer as perguntas certas para encontrar o que elas querem, assim, eu acho que estimulou, eu vejo elas bem prontas, assim, para a vida, assim, sabe? Se algum dia na vida profissional elas vão correr atrás e elas vão. A gente fez também muita coisa assim, tipo, elas vivenciaram muita coisa mesmo da vida profissional, assim, de adulto. Então, elas fizeram um pequeno empreendedorismo empreendedorismo social de um projeto delas. Então, elas aprenderam na prática meio como é que são, como é que funciona o trabalho, né? As etapas de um trabalho e tal. Elas até fizeram isso com um grupo à distância. Então, eram pessoas que estavam, outros jovens que estavam em diversas partes do mundo e no Brasil, e elas lá na viagem. Então, elas também foram vendo essa fluidez, né, de como trabalhar em equipe. Então, elas também aprenderam meio que a trabalhar, não só estudar.
Uhum. Elas vivenciaram bastante do meu trabalho, também elas aprenderam a mexer nos programas de design. Eu fui trazendo isso para elas. O Rodrigo, meu marido, ele é arquiteto, ele também ensinou programa de arquitetura, fizeram projetos de casa juntos. Então, elas aprenderam também uma coisa que é mais vivencial mesmo, né? De Uhum. trabalho. Uhum. E aí, eu tenho duas perguntas, assim, no dia a dia, né? Você falou dessa questão de sair, de fazer as coisas externas, mas tinha algum tipo de sistematização, assim, então todos os dias vocês vão estudar X horas por dia? Tinha alguma organização nesse sentido? Então, tinha, mas não era assim muito, não tinha muito. É que a viagem é muito dinâmica, né? Então, assim, a gente tinha uma coisa assim de acordar, tomar café da manhã, fazer uma arrumação no motorhome, todo mundo, fazer um esporte, depois estudar e depois à tarde passear Uhum. ou fazer alguma coisa. Normalmente era essa a nossa rotina, na teoria, mas aí na prática, sim, porque quando você tá viajando no motorhome, você tá no mundo assim, ao ar livre, né? Então, assim, você Uhum. tem que ver como é que tá o clima. Então, assim, se hoje você já sabe que no verão na Europa que é 45 graus, não dá, tem um horário do dia que você não consegue nem sair de casa, que é no meio da tarde. Então, a gente pegou e trocou. Então, no horário que era bom de ficar dentro de casa, a gente ficava estudando. Depois ia Uhum. passear mais final de tarde. Uhum. Ou então, época de pandemia, também. Tava numa época da viagem, tô 3 meses enfurnado, estudando pra caramba. A hora que abriu a fronteira, demos uma desencanada de estudar e fomos viajar. Porque Uhum. também, assim, quando você passa o currículo formal para uma criança só dirigida, você mata o conteúdo de um semestre em um mês, porque ele está Uhum. ali direcionado, então você passa muito rápido esse conteúdo formal. E o Uhum. informal vai ser o que a viagem vai proporcionar. Então, tinha muitas vezes assim que a gente pegava uma semana, ou no inverno, imagina, no inverno na Europa, que escurece 4 horas da tarde, né? Então, você acaba ficando muito em casa, né? Então, no inverno também, a gente dava um gás, estudava, e depois também ficava uns dias meio, tirava umas semanas off de estudo. Uhum. Então, a gente tinha meio que esses horários de estudo, mas não era uma coisa assim que tinha que ser cumprido, porque acho que tem que ter muito esse diálogo com o que está acontecendo ali na vida real, né? Uhum. Uhum. E não tem como no motorhome você fica muito exposto, assim. E você falou da mais nova, que tinha algumas coisas para se entregar para a escola, para o sistema, né? Que vocês estavam registrados ali, né? Como que é avaliado isso, né? Então, como que, por exemplo, assim, eu sei que eu passei do quinto para o sexto ano, do sexto para o sétimo ano, como que tem? Porque, assim, na escola tradicional, digamos, você tem as avaliações, você tem as provas, você tem as notas. Como que é isso no homeschooling? Então, as duas, na verdade, tinham esse sistema, tá? Tipo, que tinham que fazer as notas e tudo. É, assim, eu acho que também é um trabalho muito que trabalha muito à base da confiança. E o que eu acho muito legal na nossa sociedade, porque, na verdade, eu vejo principalmente em escolas, é muito baseado na desconfiança. E o Uhum. aluno também não tem não vai se criando essa relação de confiança social, sabe? Que eu acho muito legal, que eu também no começo fiquei espantada na coluna falando, não, mas eu que vou dar nota, porque na verdade sou eu que dou a nota, eu aluno, fazem uma avaliação. Tem um critério que eles te passam um boletim, como avaliar. Então, assim, para você dar nota, as notas são tipo americanas, né? Porque Uhum. essa escola ela é americana, então é o sistema americano de notas. Então, aquele A+, B+, B-, tal. Uhum. Então, eles te dão alguns critérios. Se você foi 100% pleno e sabe reproduzir o conhecimento, é um ponto. Se Uhum. você se mostrou interessado, é outro ponto. Então, tem uma lista, assim, bem comprida Uhum. de critérios para você avaliar. E aí você dá a nota conforme você acha que é aquele. Então eu acho que ele conseguiu resolver sete itens daquele lá Uhum. que eles estão fazendo, sabe? Então ele teve excelência de resultados nesse item, nesse item, nesse item. Aí tem a nota correspondente. Então você Sim, tem uma tabelinha para seguir. sim. Não é assim, ao Deus dará, mas assim,
Mas é um vínculo de confiança. Aí você dá nota, escreve um relatório super completo também dessa parte de desempenho. Tem a parte meio que mais do currículo, que você tem que mandar todo organizadinho, e você tem que também justificar a sua nota. E o aluno também se autoavalia, então fica ali Então é muito legal também para ele se avaliar, sabe? Então ele também se analisa, fala no que ele acha que ele melhorou, no que ele podia melhorar, enfim, ele faz uma autoavaliação dele. E aí essa nota é que vai passando de ano. O advisor, né, que é a pessoa que cuida dessas cuida da gente dentro da escola, porque cada aluno tem seus advisors, né? Ele avalia se aquilo ali faz sentido ou não, e aí ele dá o ok se ele concorda, né? Tipo, ele dá a assinatura final de que passa ou não de ano. Quando começa o semestre, você apresenta para essa pessoa o que você pretende estudar, como você pretende, que materiais você usar, qual vai ser o ritmo, enfim, você monta todo esse plano. Tá. O que também para a criança é muito legal, porque eles também acompanham esse planejamento, eles começam a aprender a planejamento, sabe? Então, isso daí, aí eles veem se você entregou aquilo, na verdade, que você comprometeu. Então, tem, assim, algumas coisinhas para seguir. E para a gente encerrar, Manuela, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem, se você queria saber, né, se você quer deixar alguma mensagem final, mas pensando, você já falou um pouquinho sobre a questão do homeschooling, a sua impressão aqui no Brasil, né, das dificuldades por conta da complexidade da nossa população, e que mensagem, então, final você deixaria pensando na nossa realidade, né, pensando nesse sistema aqui para o nosso país? Eu acho que, pensando naquilo que eu falei, eu acho que o homeschooling, ele é uma questão muito delicada, que no começo eu achava, antes de ter consciência de tudo como funcionava o nosso país, eu achava, não, o homeschooling tem que ser liberado, eu acredito no homeschooling, porque eu estava olhando para uma parcela muito pequena da população, e hoje em dia eu já tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o homeschooling, ele tem que ter um critério muito cuidadoso se ele realmente for liberado, tem que ter um acompanhamento dessas famílias muito de perto, e tem que ver também, principalmente, quais são as motivações para a escolha desse homeschooling, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, assim, eu acho que pode ser uma coisa super perigosa, apesar de trazer liberdade, ele pode ser bem perigosa para o futuro das crianças, sabe? Agora, eu falei que era a última, mas me ocorreu agora você falando, como você trabalha com desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem, de repente a gente poderia pensar, e você falou bastante na questão por mais que tenham escolas com olhares diferentes, que buscam se transformar, que buscam melhorar e estar mais conectadas com a realidade, né, da nossa sociedade. A gente sabe que tem muitos conteúdos que, como você mesmo disse, né, a questão de desenvolvimento de inteligência emocional, por exemplo, desenvolvimento de inteligência financeira, como lidar, né, no relacionamento com as pessoas, essas trocas, desenvolvimento de responsabilidade, né, que você trouxe, que o homeschooling traz bastante isso. Então, de repente, poderia se pensar que existe um sistema híbrido, né, que você possa tanto ter ali a questão do presencial na escola, com os conteúdos, como algo que você possa construir para entender que para a sua realidade é isso que precisa. Então, de repente, né, trazendo para a sua experiência, será que poderia existir essa questão de um sistema híbrido de ensino? Eu acho que sim, eu acho que se a escola, na verdade, também, ela realmente se adaptasse aos tempos atuais, talvez não precisaria nem ser o híbrido, né? Assim, não precisaria ter que fazer homeschooling para se conseguir isso, né? Tipo, ser metade na escola. Eu acho que se a escola se adaptasse, mas eu acho que também é uma questão tão complexa, porque eu acho assim, a escola, ela se adapta em relação ao vestibular, que, na verdade, o mercado de trabalho, ele também procura pessoas que tiveram esse tipo de formação acadêmica. Então, assim, eu acho que são duas pontas. Acho que o mercado de trabalho precisa mudar para que tipo de profissional que ele está procurando,
E a escola também precisa se atualizar do que está acontecendo, né? Então, assim, se você traz uma gama de materiais muito mais rico, muito mais ativos, uma mistura de, na verdade, de relações dentro da escola, você não precisa, de repente, organizar a escola do jeito que ela é organizada em salas de aula, com pessoas só da nossa idade. Então, se você trabalha mais perto do que é uma sociedade real, mais misturada, só que dentro da escola, talvez a escola mesmo já consiga resolver essa questão, né? Porque eu acho que, na verdade, a escola não tem muito nada a ver com a realidade. Então, tem algumas matérias que você aprende assim, tipo fórmula de Bhaskara, sei lá, umas coisas muito que você nem sabe para onde que você vai usar, né? Pitágoras, mas você vai, ou umas coisas de biologia. A biologia é maravilhosa e super importante para mudar o mundo, para fazer um monte de coisas, mas assim, o jeito que é ensinado, que é uma coisa tão específica de um negócio que não faz sentido com o todo, com o que você aplica na prática, você não consegue fazer aquela pessoa se interessar ou querer fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, eu acho que os temas, eu acho que de aprendizagem, e tanto os temas como os tipos de estímulos, né? Trazendo várias coisas sensoriais. Porque quantas coisas sensoriais a gente pode trabalhar quando a gente vai ensinar alguma coisa e quantos, na verdade, são, né, trabalhados, assim. Então, acho que precisava ter uma mudança, né, bem forte em tudo isso, assim. Eu ficaria aqui, né? Como a gente fala assim, a educação é a base da Gerovida, né? Ficaria aqui, é realmente muito complexo tudo isso, né? Muito interessante de ser discutido. Ficaria aqui, né, conversando com você muito, muito mais tempo. Mas para a gente encerrar o nosso programa, né, com esse tema de hoje, agradeço imensamente a sua participação, você ter aceitado e compartilhado a sua experiência e trazido aqui para quem acompanha a Gero Vida um pouco desse novo sistema e começar a refletir, né? Eu acho que o convite é a reflexão e compreender como isso pode ser colocado, não colocado em prática, mas agradeço então, Manuela, mais uma vez a sua participação aqui no nosso episódio de hoje. Obrigada, gente, foi um prazer também. Até ia falar uma coisa, se vocês se interessarem, querem saber mais alguma coisa da viagem, eu tenho um Instagram também, que chama Nossa Casa Mundo. Lá tá contando tudo da viagem, tem bastante coisa assim da vivência prática. Muito legal. A gente vai colocar então seu Instagram, seu podcast na legenda aqui da nossa entrevista para quem quiser mais informações. Tá bom, obrigada, viu? Foi um prazer. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação em mais um programa Diálogos da Gerovida, nesse episódio de número 53. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até mais. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!